Estamos iniciando na gravação do nosso primeiro vídeo do canal Trânsito Zero Dúvida. Um canal ligado à legislação de trânsito, à direção defensiva, a primeiros socorros, à mecânica básica, a meio ambiente e cidadania, matérias que são requisitadas junto ao órgão de trânsito nas provas teórico-técnicas para os candidatos à primeira habilitação. Esse vídeo, ele tem 10 questões que são as que são mais requisitadas junto ao órgão de trânsito. E nós vamos já iniciar trazendo as primeiras questões. De número 1. Essas 5 primeiras questões, elas estão sempre sendo pedidas entre 60% a 70% das provas do Detran. No montante de 10 provas, de 6 a 7 provas, entre 10, essa questão vai estar lá. Essas 5 primeiras questões que a gente vai comentar aqui. Questão de número 1, veículo motorizado estando estacionado sobre calçada ou sobre as faixas destinadas aos pedestres. O condutor terá como medida administrativa: A, retenção do veículo. B, remoção do veículo. C, multa apenas. D, recolhimento do CRLV, que é o licenciamento do veículo. Multa, nós já vamos eliminar. Por que nós vamos eliminar multas? Porque é penalidade e não medida administrativa. Retenção é uma medida administrativa, remoção e recolhimento do documento. A resposta correta é remoção do veículo. Ele está estacionado lá no local, sobre a calçada, que é proibido. A resposta correta é remoção do veículo. Nós iremos para a questão de número 2. Transitar com veículo motorizado em velocidade superior à máxima permitida em até 50%. É uma infração. Lembrando que são 3 infrações relacionadas a transitar com veículo motorizado em velocidade superior à máxima permitida. A primeira delas é infração média. Quando é que é média? Quando a velocidade excede a permitida de 20% até 50%. Então, não é o que está sendo pedido, está pedindo em até 50%, vamos eliminar a média. De 20% a 50% é infração grave, que é o que está pedindo, a nossa resposta correta. E a terceira seria exceder a velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, que seria infração gravíssima, agravada vezes 3. Mas o que está sendo pedido é permitido em até 50%. Então a resposta é grave. Nós vamos para a terceira questão, lembrando que essas questões se referem, essas 5 primeiras questões, elas estão entre 60% a 70% das provas do Detran para a primeira habilitação. Também poderá ser pedido em questões de prova, de prefeituras, de agente de trânsito. O terceiro item, uma pergunta dessa cai, professor, sendo tão simples, tão fácil, né? Nós vamos direto para a resposta: a validade da permissão para dirigir, que é a PPD. A permissão para dirigir, todos nós sabemos, muito simples a questão. A resposta correta é 1 ano. Essa é a resposta correta, letra C. Nós vamos para a quarta questão. Nos dê uma força ao canal, compartilhem, deem like e se inscrevam no nosso canal. Nós estaremos fazendo sempre vídeos relacionados à questão de trânsito. O item 4. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes do ar. Essa é questão de direção defensiva, de meio ambiente. Veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes do ar. Nesses veículos, para garantir menor emissão de gases tóxicos, deve-se relacionado a meio ambiente. A, manter o motor sempre regulado, com certeza é a resposta correta. Lendo os outros itens. B, retirar o catalisador, nunca, de forma alguma. C, manter o radiador, porque o catalisador que lança-se no ambiente, no meio ambiente, gases menos poluentes.
transforma os gases poluentes em menos poluentes. C, manter o radiador limpo tem a ver com arrefecimento do motor, resfriamento do motor, né? Que é a água que circula nas galerias do motor, fazendo resfriamento. Retirar o silenciador de forma alguma. Então, a resposta correta dessa questão é manter o motor sempre regulado. Nós vamos para a quinta questão. A distância percorrida pelo veículo do momento em que o motorista aciona o pedal do freio até a parada total do veículo chama-se. Esse assunto é direção defensiva e distância de segmento. Então, nós já vamos eliminar o que não é, né? O assunto é distância de segmento. Então, a resposta correta não é essa. Está pedindo no momento a distância percorrida do momento que aciona o pedal do freio. Então, tem a ver com freio, distância de frenagem, né? Distância de frenagem é a resposta correta. A distância de reação é do momento em que o condutor, é a primeira distância, né, dessa definição de distância de segmento, é o primeiro momento em que o condutor ele percebe o perigo e pisa no freio. Então, não é distância de reação. Distância de parada é o final, né? Então, a resposta dessa questão, distância percorrida pelo veículo no momento em que o motorista aciona o pedal do freio até a parada total, é distância de frenagem. A partir de agora, nós vamos para a sexta e sétima questão. Essas três questões seguintes, elas estão entre 70% a 80% das provas pedidas pelo órgão de trânsito para a retirada da primeira habilitação. A sexta, também relacionada ao meio ambiente, ou a direção defensiva, é a condição adversa do condutor, que interfere na sua forma de dirigir. Assinala a alternativa em que o condutor deverá evitar. O condutor deverá evitar para estar conduzindo o veículo em segurança. Descansado e bem disposto, ele tem que estar descansado e bem disposto, é a letra A, né? Letra B, atento e fisicamente bem, deverá estar fisicamente bem. Sem sono, é a letra C, tá? Até aqui está tudo ok. O que ele deverá evitar? Cansado, estar sob efeito de bebida alcoólica, questão D? Sim, essa é a questão. Isso aqui deverá ser evitado. Cansado, estar sob efeito de bebida alcoólica. Lembrando que bebida alcoólica é uma multa gravíssima, que tem um agravamento vezes 10 da suspensão de direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, vamos para a questão número 7, entre outras medidas a favor da segurança. Pode-se dizer que o condutor que é defensivo é aquele que, de direção defensiva novamente, questão A, desce um trecho da via em declive com veículo desengrenado, de forma alguma. Veículo desengrenado de forma alguma, economizando combustível, nem vai economizar. B, usa sob chuva, neblina, cerração é nevoeiro também, a luz alta, de forma alguma. Luz alta não, luz baixa, e mantém distância de segmento correta do veículo à sua frente. Está certa a segunda parte da questão, mas a luz alta aqui já faz com que a questão seja nula, errada. C, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Com certeza, essa é a resposta correta, a letra C. A D, ultrapassa o veículo lento utilizando o acostamento? Não, infração, não pode. Então, essa é a resposta correta. Lembre-se de compartilhar, deem um like, se inscrevam no nosso canal, dando essa força. Nós estamos iniciando esse projeto do canal Trânsito Zero Dúvidas. A oitava questão, a velocidade das três, sexta, sétima e oitava, estão nas provas de Detran na faixa entre 70% a 80% dessas provas. A oitava questão, encerrando esse grupo, velocidade mínima permitida ao condutor trafegar com o automóvel em rodovia de pista dupla, não sinalizada. Então, não tem sinalização regulamentada. Se não tem sinalização regulamentada, é o que o Código de Trânsito especifica. 45 km, não. Letra B, 50 km, isso aqui é para pista simples.
que é 100 km por hora, a metade é a velocidade mínima, lembrando que a velocidade mínima permitida é a 50% da máxima. Né? Então, é a letra C. Por que a letra C? Porque numa pista, em rodovia de pista dupla, é permitido se andar até 110 km por hora quando não tem sinalização regulamentando. Então, é 55 km por hora a mínima, 60 não. Nós vamos agora para as duas últimas questões, e aquelas que mais saem prova, entre 80% a 90%, sendo a 10ª a mais pedida pelo órgão de trânsito, para a prova da primeira habilitação. A 9ª, em uma via com mais de uma faixa no mesmo sentido, o condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente, com a possível presença de motociclista, o condutor deve a. Aumentar a velocidade e mudar imediatamente de forma alguma. De forma alguma. Aumentar a velocidade, nem aumentar, nem mudar imediatamente. Não necessitando sinalizar. Aí que está errado. Não sinalizar é uma infração grave. Letra B. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência. Correto. E se for necessário, mudar de faixa. Essa é a resposta já correta. Vamos só conferir a C e a D, manter a velocidade, frear bruscamente de forma alguma, diante do obstáculo, manter a letra D, manter a velocidade, mudar de faixa imediatamente, não necessitando de sinalizar de forma alguma. Então, a resposta correta é reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário, mudar de faixa. Nós vamos para a 10ª e última questão, lembrando que essa aqui é a mais pedida pelo órgão de trânsito relacionado à prova teórica e técnica para candidatos à primeira habilitação. A 10ª questão é diante da placa A3A, que é pista sinuosa, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função de letra A, da via à frente ter ventos muito fortes à frente? Não, essa é a placa de ventos laterais. Então, não é essa a questão. De curvas acentuadas à frente? Sim, mas o que está sendo especificado, essa placa tem outra definição, né? Vamos ver agora. C, da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à direita, é a direita que está pedindo? Não. É o pé da placa, né? O início da pista sinuosa, à esquerda. Então a resposta correta é a letra D, da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Essa é a resposta correta. Porque o início do desenho da placa da pista sinuosa inicia-se à esquerda. Agradecemos a todos, pedindo mais uma vez, curtam, compartilhem, deem like e se inscrevam no nosso canal. Teremos outros vídeos, estamos iniciando esse projeto com o canal Trânsito Zero Dúvidas.